Vamos falar agora sobre as expectativas para o início da gestão de Magda Chambriard na Petrobras, com o economista Gilberto Braga. Seja muito bem-vindo, bom dia, aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Elisângela. Eu começo perguntando se essa mudança vai ser significativa e se o mercado também já mostra aí sinais de repente, uma rejeição ou não em relação à Magda. Perdão. Olha, a mudança deve ser significativa. Na verdade, não haveria troca se não houvesse o desejo dentro do mesmo governo de fazer uma guinada na forma de gerir a companhia. Não há necessariamente uma recusa, uma ojeriza ao nome de Magda Chambriard, que, na verdade, ela tem um passado dentro da Agência Nacional de Petróleo, ela foi diretora-geral do órgão, ela é uma pessoa que trabalhou dentro da própria Petrobras, fez carreira dentro da estatal e vinha atuando nos últimos anos como consultora de investidores. Portanto, ela tem as credenciais. Entretanto, o mercado, embora não rejeitando o nome da Magda, ele vê com maus olhos a possibilidade de uma interferência maior do governo dentro da gestão da companhia. Então, esse é o ponto negativo da troca, que é a possibilidade dessa mudança de gestão trazer uma interferência direta dos interesses governamentais em detrimento de, talvez, os interesses da própria companhia e de investidores privados dentro da Petrobras. Gilberto, bom dia. Majoritariamente, quando quem acompanha o mercado fala em alteração do core da Petrobras, cita investimentos em determinadas áreas, como produção de fertilizantes, estímulo à indústria naval, construção e retomada da construção de refinarias. Esses não são bons negócios, em tese, para a Petrobras? Em Pernambuco e em outras regiões do Brasil. Então, a retomada de determinadas obras, por um lado, atende ao interesse estratégico, por outro lado, política do passado. Gilberto, eu queria tirar uma dúvida com você. Nós temos um fato, que são essas refinarias pela metade. Ou seja, já botaram dinheiro público ali. O que fazer com elas, então? E elas, na construção delas, na operação delas, até chegarem ao ponto em que chegaram, houve excesso de gasto, se por corrupção, se como comprovadamente aconteceu, se por má gestão do dinheiro. Nós temos um fato dado. O que fazer com isso? Porque essa é uma crítica que se faz também. Mas vai voltar com o PERJ, vai voltar com Abreu e Lima. Deixa pela metade, termina de fazer, procurando fazer bem feito, com preço justo, porque me parece também deixar do jeito que está é jogar fora tudo aquilo que foi aplicado, né? Eu concordo com você, viu, Rafael? Eu entendo que é mais importante concluir do que simplesmente abandonar. Não precisa ficar um totem da corrupção lá com dinheiro público enterrado, né? Com nosso dinheiro que somos indiretamente acionistas da Petrobras através do governo. Então, eu entendo que a retomada ela é importante, mas o que me parece que é importante também dentro dessa troca de comando, dentro da Petrobras, é nós termos um plano de investimentos que seja de médio e longo prazo, um plano definitivo e que não fique sendo mudado a cada troca de governo ou a cada troca de presidência. Então, é importante para a Petrobras, isoladamente, concluir essas obras que foram interrompidas e que estão dentro do core business da companhia, mas, por outro lado, como você disse, com transparência, com fiscalização, com boa gestão, mas dentro de um plano que precisa ser conhecido e entendido por todo o mercado financeiro brasileiro. Ou seja, o que a Petrobras pretende fazer daqui para frente? Quais são as áreas que ela vai investir? Vai investir em, por exemplo, recursos renováveis? Vai investir em procurar prospectar petróleo na foz do Rio Amazonas? Então, essas questões todas, elas estão dentro do plano estratégico da companhia e precisam estar concatenadas e não podem estar separadas simplesmente de uma retomada de obras por um interesse que seja de apagar a memória daquilo que foi a corrupção da Lava Jato. Cris, a sua pergunta para o economista Gilberto Braga. Gilberto, bom dia.
Gilberto, nós temos visto nos últimos anos uma sucessão de presidentes da Petrobras passando pouco tempo no cargo, muitos deles sofrendo pressão política por parte do governo federal, e não só do atual, mas também de governos anteriores. É que se deve a isso? Será que talvez os governos, de uma forma geral, presidentes e ministros, talvez não tenham percebido que a Petrobras ela não é mais um braço do governo, que ela tem a necessidade de respeitar determinadas regras de governança, regras do mundo corporativo? Olha, Cris, a Petrobras, lembrando, é a maior empresa da América Latina. Então, ela tem uma importância muito grande dentro do Brasil. A presidência da Petrobras gere um orçamento, uma receita muito superior a vários ministérios de Brasília. Portanto, é um cargo extremamente visado. A grande questão é a confusão entre o público e o privado dentro da Petrobras. Ela é uma empresa de economia mista, ela tem investidores privados e o controle através das ações que dão direito a voto, as ações ordinárias do governo federal. Entretanto, a maioria dos investidores eles são privados, eles não são... Se a gente separa as ações preferenciais com as ações ordinárias, nós temos mais investidores privados do que investidores chamados estatais, né, o governo federal. Então, nesse sentido, o governo enxerga a presidência da Petrobras como se fosse um ministério, como se a presidência da Petrobras, até pegando o recente manifestação, entrevista do ministro Alexandre Silveira para a nova presidente, de que ela estivesse alinhada com o pensamento do presidente da República, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por outro lado, a Petrobras, como uma empresa mista, ela deve estar antenada e concatenada com seus objetivos de médio e longo prazo. Portanto, existe essa pressão entre fazer a harmonização entre os interesses da Petrobras, entre qual é a quantidade, qual é o volume de dividendos que serão distribuídos, entre segurar ou não os preços dos combustíveis, numa dicotomia entre pressionar a inflação ou remunerar os investidores da companhia. Então, essas questões elas são recorrentes e nos últimos 20 anos elas sempre estiveram presentes dentro da gestão da companhia. Muito bem, nós conversamos com o economista Gilberto Braga. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia. Abraço a todos.